Diz a palavra de Deus, vamos nos colocar de pé, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou para a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Hoje de manhã vou falar sobre a tentação de Cristo, e o título da nossa mensagem é: está escrito. Está escrito. Pai, obrigado pela oportunidade para pregar. Usa-me para ser uma bênção em tuas mãos, meu Deus, e que eu possa não falar de mim mesmo, mas da palavra do Senhor, e que possa ser oportuna, ó Pai, para cada coração aqui presente, começando pelo meu, até todos os que estão assentados ou estarão acompanhando um dia essa transmissão. A Ti dou toda a honra e toda a glória, e eu peço que o Senhor agora realmente esteja tendo a liberdade, através do Espírito Santo, no nosso meio aqui. Eu te louvo, te agradeço e peço perdão dos meus pecados, e merecedor sou, ó Pai, deste momento. Mas eu peço isso, que o Senhor use a minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. A tentação de Cristo. Uma das coisas que chamou a minha atenção, como eu disse na propaganda que o pastor colocou, foi o versículo de 2 Timóteo, né, pastor? 2 Timóteo 3, e ele no final desse texto diz: os dias são maus. Realmente, não somente naquela época, mas assim também hoje, os dias eles têm sido extremamente maus. E eu creio que diante desta verdade, de um dia após o outro, parece que pior do que o outro, nós precisamos estar assim, sabendo como lidar com dias tão maus. Você sabe o que fazer, já que estamos vivendo dias tão maus? Bom, eu não sei quanto a você, qual tem sido a sua interpretação. Eu, assim, já não sou mais novo. Nós, né, pastor? Somos quase que da mesma geração. Esse ano completo 53 anos de vida. Mas assim, pegando de uns 30 anos para cá, fazendo uma conta redonda, eu tenho visto as coisas realmente piorando de maneira assustadora no sentido de mundo. Eu me lembro que antigamente, nesse curto espaço de tempo, eu falo, era gostoso ir para a escola era um lugar confiável, e hoje é um lugar terrível o que acontece nas escolas. Nós temos os veículos de comunicação de maneira assustadora, entrando nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, entrando na sua vida,
E você, com certeza, você tem visto e tem tido acesso a coisas más. Os dias têm sido maus. E como se não bastasse isso, nós vemos os dias maus também entrando no sentido de aspecto de mundo político, mundo social, mundo familiar e mundo da igreja. Os dias têm sido maus. Então poderíamos ficar falando sobre a maldade do mundo aqui durante muito tempo, de maneira ilustrativa. Honestamente, creio que é desnecessário, porque você e eu, nós estamos vivendo nesse mundo mau, que assustadoramente as coisas estão acontecendo e você fica assim quase que refém de uma situação de 24 horas por dia de perigo, de tentação constante. E baseado nisso, depois que recebi o convite e vi o tema, eu senti paz e direção de Deus para trazer esta mensagem que, creio eu, pode ser muito oportuna. Jesus Cristo foi tentado. E assim como Cristo Jesus foi, em dias maus, muito tentado, nós também precisamos saber que vamos ser tentados. E assim como Cristo, nós precisamos ter a mesma reação que Ele teve. Amém. A melhor maneira para ser protegido nos dias maus é reagir como Cristo reagiu. Amém. Interessante que aqui Jesus Cristo está no início do seu ministério terreno. Ele está, de certa forma, começando a sua obra. E você pode imaginar o que teria sido de nós. Não vou nem falar o que teria sido de Cristo, mas o que teria sido de nós se Jesus Cristo tivesse caído em tentação aqui. Bom, com toda certeza nós não estaríamos aqui. Se tivesse acabado tudo ali, nós não estaríamos aqui. Nem existiria a igreja, porque a igreja foi fundada pelo ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra que edifica a igreja do Senhor. Nós não estaríamos aqui se Cristo tivesse caído. Então o início do ministério de Cristo e a vitória dele aqui foi fundamental. E quero apenas abrir um parêntese nessa introdução, dizendo como é importante alguns inícios das nossas vidas. Você presta atenção em alguns inícios da sua vida? Tome cuidado ali, pode ser um ponto fundamental para que você seja vitorioso para o resto da sua vida. Por exemplo, o início do seu casamento. Quantos casamentos têm sido destruídos aonde? No seu início. O início do seu ministério. Sabia que a maioria dos homens de Deus, eles param de servir ao Senhor e os problemas são no início, por causa das lutas, provas e até problemas que passam ali. O início da sua profissão, o início dos seus estudos. As estatísticas de jovens que estão se perdendo no início do curso da faculdade são assustadoras. Cuidado com o início, quando você começar a fazer a sua faculdade. Pode ser que seja ali, se não tomar cuidado, que você vai se perder. O início, quando começa a ganhar o seu dinheiro. Eu conheço pessoas que, quando eram simples, eles parece que estavam mais perto de Deus, mas quando começaram a ter prosperidade, eles se afastaram do Senhor. Aquilo que era para ser bênção foi um prejuízo espiritual. E assim, então, nós poderíamos falar sobre isso. Mas esse não é o teor da mensagem. Jesus Cristo aqui, Ele está no seu início, e louvado seja Deus que Ele cuidou do início do seu ministério. Amém. John Flower, ele disse algo importante sobre o tema central que nós vamos abordar aqui, que é as Escrituras Sagradas. É o título da nossa mensagem, está escrito ali. Está escrito. Jesus venceu a tentação por causa justamente da palavra de Deus. Amém. Por causa daquilo que estava escrito. E John Flower, ele disse: as Escrituras Sagradas ensinam-nos a melhor maneira de viver, a mais nobre forma de sofrer e o modo mais confortável de morrer. Amém. Que frase maravilhosa essa! Então Jesus ali foi tentado, e o resumo da sua vitória é o título da mensagem nessa manhã.
está escrito. Você e eu, nós só vamos sobreviver em dias maus se ficarmos firmes na palavra escrita de Deus, na palavra de Deus. Aos meus alunos, ou futuros alunos de homilética, a proposição dessa mensagem é a seguinte: a Escritura protegeu Cristo no momento da tentação. Quais são as características desta proteção que Cristo teve nas Escrituras Sagradas? Veremos nessa manhã, nos minutos que temos, 3 características. Vamos a elas? A primeira característica é o contexto do ataque que Jesus Cristo sofreu. O contexto do ataque. Diz a palavra no versículo 1: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser, diz a Bíblia, tentado pelo diabo. O contexto desse ataque. Vamos tentar entender um pouquinho, afinal, qual é o contexto desse ataque que Jesus Cristo sofre? O contexto desse ataque, antes de mais nada, ele tem um propósito divino. Interessante, Deus estava nessa história. Deus estava aqui. Às vezes nós pensamos que a tentação é uma coisa só de participação demoníaca, mas muitas vezes Deus está permitindo a tentação e Ele vai cuidar de nós justamente naquele lugar tão perigoso. E a Bíblia nos fala que Jesus foi conduzido por quem para ser tentado? Ele foi conduzido diz o texto, pelo Espírito de Deus. Ele foi conduzido pelo próprio Espírito para o deserto, para ser tentado. Então é maravilhoso saber que os dias são maus, mas Deus está conosco nestes dias. Quem disse que Deus nos abandonou nesses dias maus? Quem diz que Deus nos abandona quando somos tentados? Quem diz que Deus nos abandona quando o diabo anda em derredor, buscando e querendo nos tragar? Quem diz que Deus nos abandona? Muito pelo contrário. Deus, Ele tem o maior interesse espiritual, divino e da sua própria divindade em nos ajudar no momento da tentação. Ele quer nos ajudar. Acabou, né, pastor? Sim. A gente continua aqui. Ele quer o quê? Ele quer nos ajudar. Então o propósito divino está onde? No contexto do ataque. Não apenas o propósito divino, mas a gente vê ainda em primeiro lugar, no contexto do ataque, a capacidade adversária. Qual é a capacidade do adversário? A Bíblia nos fala que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Temos realmente consciência de quem é que está nos tentando? O poder de fogo do inimigo? Será que realmente nós entendemos o que significa ser tentado? O significado realmente é uma situação de risco muito grande. Você e eu, nós não devemos brincar com o diabo. Nenhum crente é mais forte do que o diabo. Só Deus é mais forte do que ele. Só Deus pode com ele. E a Bíblia nos fala que ele foi o quê? Levado para ser tentado pelo diabo. E meu amado, essa é uma realidade também importante da gente ter consciência. O diabo tenta a mim, ele tenta você, ele não tem medo de mim, ele não receia tentar você e a mim, não importa aonde nós estamos, não importa se é um deserto, se é um shopping, se é dentro de uma igreja, se é em algum lugar afastado da igreja, ele nos tenta. Então o contexto do ataque ele é interessante, porque Deus está nele e o diabo está nele. Ele está. Jerônimo, ele disse algo importante. Ele disse: ignorar a Escritura é ignorar a Cristo. E dentro desse contexto de ataque em que Deus estava, em que o diabo estava, Jesus Cristo não ignorou o mais importante da vida de um crente e na sua própria vida. Ele não ignorou a Escritura. Ele não ignorou a palavra de Deus.
Mas antes ainda de terminar o desenvolvimento desse primeiro ponto sobre o contexto do ataque, então nós vemos o diabo ali, nós vemos Deus ali, mas nós vemos a realidade humana e de um cristão ali. Qual que é a realidade? Nós vemos a realidade da fraqueza do homem, porque a Bíblia nos fala que Jesus Cristo teve o quê? Ele teve fome. Isso é o significado de que eu e você, existem momentos que nós estamos fracos, fisicamente falando, existem momentos que nós estamos fracos, espiritualmente falando. Independente disso, isso nos mostra o quanto nós somos, então, assim, dependentes da ajuda divina e da ajuda da palavra de Deus, por conta da nossa fraqueza. E o diabo ele é tão astuto, ele é tão esperto, que ele foi até Cristo justamente no momento em que ele fisicamente estava fraco. Essa é a verdade que nós temos que também entender. Quando você está fraco, o diabo ele vai aparecer. É justamente ali, no momento de algum tipo de fraqueza, que o diabo vai realmente nos abordar e nos intimidar. Mas ao mesmo tempo que nós vemos que Cristo estava fisicamente fraco, porque ele estava com fome, nós vemos que espiritualmente ele estava forte, porque a Bíblia diz que Jesus estava então em jejum. Amém. Então é interessante que na única pessoa de Cristo nós vemos ele ao mesmo tempo fraco, porque ele estava com fome, mas ao mesmo tempo ele estava forte, porque ele estava em jejum. Amém. Então isso nos ensina a importância de nós termos um equilíbrio na nossa vida. Humanamente falando, somos vulneráveis porque a nossa fraqueza ela se manifesta, mas espiritualmente falando, nós podemos ser vitoriosos porque podemos estar em comunhão com o Pai Celestial. Amém. Que grande bênção! Então esse era o contexto do ataque do diabo a Jesus Cristo. Nós vemos em primeiro lugar então este contexto do ataque. E antes de irmos para o segundo ponto, diante desse contexto do ataque, o que Jesus Cristo faz, a quem ele busca, a que ferramenta ele apela, ele usa a Escritura. Amém. E ele vem e ele diz: está escrito. Amém. Está escrito. Preste atenção, você que é um aluno da palavra de Deus. Todas as vezes na Bíblia que há uma repetição, você deve pegar caneta, papel, marca-texto, um lápis e anotar. Preste atenção, porque durante 3 momentos aqui, Jesus, ele diz o quê? Está escrito. O que nos protege de dias maus é aquilo que está escrito. Amém. Amém. Está escrito. Temos o primeiro ponto, que é qual? O contexto do ataque. Essa é a primeira característica. Segunda característica dessa manhã: o pretexto para a derrota. O pretexto, o versículo 3 diz: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem o quê? Em pães. Muitas e muitas vezes nós, quando somos vencidos pela tentação, quando nós caímos em algum pecado, a primeira coisa que a gente faz é apresentar as armas de defesa, de justificativa, os pretextos para o nosso erro. E aqui nós vemos Jesus Cristo sendo tentado 3 vezes, e nós vemos que todas estas 3 vezes Jesus um dia poderia ter ido diante da sociedade mundial e falar: eu caí e o motivo foi esse, a minha desculpa é essa. Quais são os pretextos aqui que Jesus Cristo teria para ser derrotado? Nesse segundo ponto, o primeiro pretexto que ele poderia falar era qual? Eu estou com fome, eu tenho a minha fraqueza, de fome mesmo. E quem é que não sente fome aqui? Fala a verdade. Dizem que o homem fica chato em 3 momentos da vida. Deixa eu me ver se eu lembro. Uma é quando ele está cansado, você fica chato. Segundo, quando você está sem dinheiro, você fica chato.
Terceiro, quando você está com fome, você fica chato. Talvez você esteja com as três coisas exatamente agora. Então ninguém suporta ficar ao seu lado. Você está com fome, está sem dinheiro e está cansado. Misericórdia, ninguém aguenta ficar sentado ao lado de uma pessoa assim, né? É assim que dizem. Eu acho que é verdade. Eu fico chato em alguns momentos assim. Jesus Cristo poderia falar: tá bom, Satanás, então transforme essas pedras nos pães mais deliciosos, ou vamos transformar essas pedras, vamos fazer uma refeição deliciosa com essas pedras aqui, porque eu não aguento mais essa fome, faz 40 dias que eu estou sem comer. E desculpa boa, não é verdade? Eu não estou sendo irônico, seria um ótimo pretexto, porque realmente ele estava fraco nesta área. Na primeira tentação, a fome. Na segunda tentação, o poder da família. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo e mande que os anjos então venham te salvar. A segunda área que ele foi tentado é na área familiar. Nós temos um atleta da França. Se você é um pouco mais velho, nós temos pessoas bem novas aqui. Ele jogou uma Copa do Mundo pelo espaço, Zinedine Zidane. Ele estava vindo da sua área e o jogador, no time adversário, pela história diz que xingou a sua mãe ou a sua irmã. E ele foi e deu uma cabeçada no peito do jogador italiano. Para ele não importava mais um título, não importava mais um troféu, não importava mais uma Copa. Para ele importava a integridade da sua família. Ninguém vai ofender a minha irmã, ninguém vai ofender a minha mãe. E nós somos assim. Nós não gostamos, nós defendemos com unhas e dentes a nossa família. Nós somos assim. E aqui agora Jesus Cristo está sendo tentado no poder da sua família, na divindade, no poder celestial do Pai, no seu próprio poder. Se você é filho de Deus, então faz isso. Você não diz que é o filho de Deus, então faz isso. O pretexto. Na segunda área também nós vemos como Cristo, ele foi maravilhoso em não ceder à tentação. Amém. E na terceira tentação, ele foi tentado no poder do reino humano. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele foi tentado nos bens materiais. Eu e você, nós somos tentados em bens materiais. Você pode fazer agora um bico aos domingos pela manhã. Você vai perder a EBD, mas vai ser bom porque você vai ter um dinheirinho, você pode agora comprar sua moto. Você vai ter um dinheirinho, você pode comprar aquele celular que você quer. Só estou ilustrando de maneira bem superficial para a gente entender. Quantas e quantas vezes nós somos tentados pelas questões também terreais e abrimos mão das bênçãos celestiais. E Jesus agora, assim, tudo isso eu te dou, tudo isso, é só você me adorar. Então Jesus também poderia usar esse pretexto. Eu vim a esse mundo e eu não tive nenhum lugar digno onde eu pudesse estar. Eu estive numa manjedoura. Eu não tinha nem mesmo onde reclinar a minha cabeça. Os meus e o povo da minha terra me abandonou, nunca me deram o devido crédito. E agora eu estou tendo a oportunidade de ter tudo nas minhas mãos. Ele poderia também falar isso. O que eu quero dizer nesse segundo ponto é que Jesus Cristo, ele tinha pretextos. Ele tinha muitas coisas para falar sobre a sua queda e sobre as tentações que Satanás colocou diante dos seus olhos. No entanto, de novo, Jesus sendo tentado, ele diz o quê? Ele diz: está escrito. Eu não vou cair porque está escrito. Não importava a honra da sua família mais do que aquilo que estava escrito. Amém. Não importava os bens materiais mais do que o que estava escrito. Não importava nem mesmo a sua fome, a sua fraqueza mais do que aquilo que está escrito. Amém. O que eu quero dizer em segundo lugar aqui afirmando é que eu e você, nós só vamos ser vitoriosos se nós nos apegarmos nesses dias maus à palavra de Deus e aquilo que está escrito. A palavra de Deus nos faz pessoas vitoriosas. Amém.
A palavra de Deus vai nos fazer pessoas vencedoras, seja qual for a tentação que vai vir até nós. E é por isso que estar numa campa dentro é importante. Não é porque você vai jogar bola no momento de diversão ou comer milho à noite, mas porque aqui é um lugar em que vai ser valorizado, nesses dias maus lá fora, vai ser valorizado aquilo que está escrito. Amém. Por que é importante você investir, num seminário, num instituto? Porque ali você vai aprender daquilo que está escrito. Amém. Porque você faz o seu devocional diário por causa daquilo que está escrito. Por que você ama a palavra de Deus? Por causa daquilo que está escrito. Amém. Aquilo que está escrito te faz vencer, te faz forte, te faz vencer realmente as tentações que esse mundo mau, que esses dias maus nos proporciona. Realmente você ama aquilo que está escrito? Quais são as características da proteção que Cristo teve com a palavra? O contexto do ataque, o pretexto para a derrota. Ele tinha um pretexto. Martim Lutero, ele falou: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Que frase é essa? E esse homem de tamanha influência de mundo, ele falou: eu não fiz nada, foi a palavra, foi a palavra. Amém. Você se tornará realmente grande aos olhos de Deus e de uma influência tremenda nesse mundo, quando realmente as pessoas olharem para você e para mim e verem aquilo que está escrito. Amém. Nós temos pretextos? Sim, mas é isso, é aquilo, é o trabalho, é a fome, são as contas, é a família, é o filho, é a esposa, pastor. E aí vem pretexto aqui, aqui, aqui. E diante de Deus o que importa é o que está escrito. Amém. Amém. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Diante disso, antes de ir para o terceiro ponto, Jesus ensinou através dessas 3 áreas que ele foi tentado: a depender de Deus, a não tentar Deus e a só adorar Deus. Amém. Que bênção! E em último lugar, o contexto, o pretexto e em último lugar, o texto da vitória. Amém. O texto. Qual é o texto utilizado? Verso 4 diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Verso 7 diz: disse-lhe Jesus: também está escrito. E o verso 10 diz: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Jesus venceu a tentação. O diabo correu dele, porque ele mencionou: está escrito. E ele falou o que estava escrito. Ele mencionou. É interessante, porque eu não sei se a sua Bíblia tem isso. A maioria tem as chamadas referências cruzadas. E quando você pega nas referências cruzadas a maneira como Jesus respondeu em Deuteronômio 8, Jesus respondeu em Deuteronômio 6, e depois Jesus respondeu 6:16 e depois 6:13. Por que essas referências cruzadas são importantes? Porque nos provam que Jesus respondeu: está escrito, e ele mencionou aquilo que estava escrito. Por isso que é importante a palavra de Deus na nossa mente, porque quando vem o tentador, quando vem a tentação, nós lembramos do que está escrito, e nós nos apoderamos da palavra para vencer o inimigo, vencer o diabo e vencer a tentação. Neste texto da vitória, que é o terceiro ponto da nossa mensagem nessa manhã, nós vemos uma sequência do diálogo de Cristo. E qual é essa sequência? 3 vezes ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Então nós temos que ser persistentes mesmo. Aqui Jesus não muda a estratégia da vitória, ele continua usando a palavra. Amém. E às vezes crentes não são vitoriosos justamente porque estão tentando mudar a estratégia, ou usar alguma outra que Deus em Cristo não ensinou.
Eu te digo com toda certeza, pode ser que você tenha sido uma pessoa derrotada pelas coisas deste mundo mal. E o problema é esse. A palavra, a Bíblia, está longe da sua estratégia. Você está tentando usar alguma outra coisa. Vou falar com o pastor Alexandre no domingo. Bênção, pastores nos aconselham. Mas a vitória não está no pastor. Está na palavra. Está na palavra de Deus. Em Jesus Cristo aqui nós vemos a sequência do diálogo. Nós vemos a sobrevivência diante da tentação. Porque a Bíblia nos fala no final do texto, versículo 11: então o diabo, diz a Bíblia, o deixa. Obrigado. Quando é que o inimigo nos deixa, irmãos? Quando nós usamos a palavra, a ferramenta que tem poder, a palavra de Deus. Qual que é o texto da vitória? Qual é? A palavra, as Escrituras, aquilo que está escrito. Então coloque aquilo que está escrito. E é por isso também que o tema ele é oportuno, porque nós estamos durante a nossa vida cristã conhecendo tantas coisas, mas nós precisamos viver, praticar, mencionar, justamente para sermos o quê? Vitoriosos nos dias maus. Vitoriosos. Está escrito. Agora Satanás foi embora, mas isso não é fato de que ele não vai voltar. Na minha e na sua vida nós matamos um leão a cada dia. Porque você tem uma vitória hoje não significa que amanhã você não pode ser derrotado. Termino com esta frase que diz: não existe momento mais perigoso do que aquele que segue uma grande vitória. Stephen Alford, ele disse isso. E é verdade. Então não se gabe talvez de ser alguém que está aqui nessa manhã e nunca caiu. Às vezes os crentes têm essa atitude, né? Eles olham assim para aquele irmãozinho que já teve um problema e tal, e falam: poxa, eu tenho a minha vida íntegra. Cuidado, aquele que está de pé, cuide, não caia. É a Escritura Sagrada que vai nos permanecer ainda de pé. Graças a Deus também por aqueles que eles se levantam novamente com a ajuda do Senhor e estão vivendo uma vida vitoriosa com a palavra de Deus. Eu termino a mensagem com uma ilustração. Conta-se a história de uma mulher. Ela teve um casamento muito digno. Eles tinham uma vida assim, até que boa financeiramente falando. Isso deu condições para que ela pudesse estudar piano e se tornou uma grande pianista. E ela tinha uma história assim de um relacionamento com o seu marido muito bonita, porque você não é desse tempo, talvez poucos aqui sejam, mas antigamente, para se conquistar uma pessoa, você escrevia cartas. Era legal o tempo de cartas, né, pastor? Era legal. E você escrevia cartas. Eu conquistei a dona Érica com um bilhete, sabia disso? E depois esse negócio de celular não, porque tecnologia é furada, não conquista ninguém tecnologia. Eu mandei para ela flores com dedicatória e assinatura anônima. E ela foi lá na ficha dos acampantes para comparar as letras, quem foi que mandou. E ela descobriu, era o Wagner, não era pastor na época. E aí estamos juntos há quase 30 anos aqui. Mas voltando à ilustração, e essa mulher, com esse casamento tão maravilhoso, ela foi conquistada através de cartas, muitas cartas de amor. Só que depois de um tempo, casados, o seu esposo faleceu, e ela sentia muita saudade do marido. Ela sentia muita saudade, assim, era difícil viver sem ele. E por conta da profissão, e até do amor pelo piano que ela tocava, ela tinha muita dificuldade de voltar a tocar o piano por causa da ausência do marido, que era o seu maior apoiador.
Até que um dia ela foi na gaveta das cartas e dizia a ela que a única coisa que fazia ela voltar a tocar o piano eram as cartas de amor do seu marido, quando eles eram noivos. As cartas de amor. Estou dizendo isso para dizer a você que não está fácil viver no mundo, viver por Cristo, viver firme, viver na igreja, viver em santidade. Eu sei que não é fácil, mas as cartas de amor estão aqui. Amém. Quando você se sentir desanimado e sem força para tocar piano, as cartas de amor de Deus para nós. Quando você se sentir desanimado para pregar, as cartas de amor. Quando você não sentir desejo nem de ir ao culto, não lembra dos irmãos, lembra das cartas de amor. Os irmãos são tão vários, nós pastores, mas lembre das cartas de amor. E aquela mulher com as cartas de amor, ela conseguiu continuar tocando e se apresentando, até que Deus também a levou. Nessa manhã, se você quer ser vitorioso em dias maus, você só precisa de uma ferramenta. Está escrito. Amém. Deus abençoe você. Pai amado, Pai bendito, obrigado pelas cartas de amor. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos vencer, mesmo muitas vezes sendo tão difícil. Não tem sido fácil, ó Pai, os dias são maus, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E uma mensagem como essa, ó Pai, nos traz força e a certeza de que nós podemos, com a palavra de Deus, vencer. Vencer uma luta cada dia, mesmo que seja a cada instante. É a palavra de Deus, aquilo que está escrito, que vai nos fazer vencer. Abençoe, ó Pai, este grupo, que possam ser vitoriosos e lembrar, ó Pai, lembrar de que o inimigo quer nos destruir, mas o Senhor, até na tentação, o Senhor está conosco. E nós podemos vencer. Diante dessa mensagem, eu oro por todos, ó Pai. Eu oro por todos. Creio que todos nós precisamos dela. E obrigado porque o Senhor me deu saúde para pregar. Eu precisava, ó Pai. Obrigado. Foi resposta de orações. A Ti toda a honra e toda a glória. Obrigado pela igreja de Serrana, carinho desses irmãos para comigo, minha família. E que o Senhor abençoe estes ministérios aqui, sempre com muitas almas se convertendo e crentes edificados. Em nome de Jesus. Amém e amém.